galerinha da mediação, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. Mas hoje, né, nós vamos ter a nossa aula, o super aulão do Enem, onde nós vamos trazer questões quentinhas, né, do Enem do ano passado, a maioria das nossas questões são do ano passado, e discutir, né, falar, mostrar para vocês o que mais cai de Sociologia, né, fazer essa relação com as ciências humanas, que é muito importante, tá, gente? E quem tem a Sociologia tem muito mais do que pensa, porque quem domina a Sociologia consegue ter bons argumentos ali na nossa redação, na redação do Enem, que só ela é uma nota sozinha, né, ali, a Enem, ela contabiliza e é uma nota extremamente forte, né, então, quem tem a Sociologia tem bons argumentos para escrever uma boa redação, vai por mim, tá, então vamos lá para o quadro, para a gente conhecer aí os nossos conteúdos, que são todos os que são aplicados às questões do Enem, né. Aula 15, hoje a gente tem como habilidade compreender e exercitar questões referentes ao conteúdo de Sociologia no Enem. Mas não se enganem, vocês vão precisar ler, gente. Quem que gosta de ler? Levanta a mão. Quem é que gosta de ler aí? Levanta a mão. Não pode, tem que gostar de ler, gente. Ler é essencial para qualquer componente. Eu tenho certeza que a professora Lucy, professora de matemática, já falou para vocês que ler e saber interpretar a questão de matemática é essencial para resolver a questão. Não é verdade? A professora Lucy já falou isso para vocês? Ah, mas eu tenho certeza que falou, viu? Eu não vi ela falando não, mas eu tenho certeza, eu posso sentir. Tá? Por quê? Porque é essencial. A leitura, a interpretação, e tudo isso, gente, é devagar, é a gente fazendo todo dia um pouquinho. Eu falo isso pro meu filho, né? Eu falo, filho, é todo dia um pouquinho. Mãe, você falou que é todo dia um pouquinho que a gente aprende na escola, mas lá tem um montão de coisa. Hoje ele tava reclamando de manhã, que tem um montão de coisa, mãe. Um monte de tarefa, mas meu filho é um pouquinho é assim, um pouquinho aí, desse jeito, tá? Então, gente, é um pouquinho todo dia. Professora, eu não tenho aquele hábito de ler tudo. Não, gente, vai lendo o que gosta, um conto, uma literatura que é tão bom, né? Literatura é maravilhosa, eu amo. Então vai lendo devagar, atualidades, mas lê com propriedade. Não lê só assim passando o olho não, para tu não entender. Porque hoje em dia, com esse negócio da internet, aí a gente lê e não lê, né? O pessoal não faz aquelas pegadinhas? Se você leu tal coisa, leu errado. Aí tu volta lá pra cima, eita, mesmo, li errado. Não tem esses memes que o pessoal faz? Mas é verdade, pega todo mundo. Por quê? Porque hoje com essas tecnologias, com a internet, a gente virou doido, né? A gente lê tudo assim, ó. Parece que essa produção, essa loucura, a gente virou máquina, né? Então, o que eu posso dizer pra vocês é, tenham calma ao ler as questões, não tenham pressa não. Leiam com prazer, tentando entender e compreender cada questão. Se não tem o hábito da leitura, dá tempo, ainda tem muito tempo até o Enem. Vai lendo revistas, notícias, informações, todo dia vai lá em sites de notícia. A professora só não falou que as notícias têm ideologia? Tem, né, gente? Mas a gente precisa ler para ter até a nossa opinião, né? Ter até o senso crítico. Então vão lendo todo dia, procurem livros aí que sejam curtinhos, né, para vocês poderem aí alavancar essa questão que é importante para todos os componentes, não só para a Sociologia, mas para todos, tá? Então, leiam, relacionem os fatos históricos. A Sociologia não anda sozinha, ela anda junto, abraçadinha com a história. Para eu explicar o que está acontecendo hoje na sociedade, eu preciso entender o que ocorreu como um todo, tá? Então, é com o tempo, é amadurecendo as ideias, é refletindo. É assim, não é rápido, as coisas não são rápidas. Ah, professora, eu descobri que é muito conteúdo, que é muito... Gente, vai fazendo o que você pode. Mas faça com amor, faça com carinho, faça com dedicação. Pague o preço, né? Pague o preço porque a gente tem que abdicar de algumas coisas, nem que seja de uma reuniãozinha, um final de semana com a família, para estudar mais um pouco.
pouco para fazer uma atividade, para fazer uma tarefa, tem que pagar um precinho para que a gente possa colher os frutos ali mais à frente, tá certo? Então vamos lá, vamos conhecer as nossas questões da aula de hoje, né? Que é o Super Enem. Aqui eu peguei lá o slogan lá da matemática, mas que é nosso, né? O Super Enem ativar, tá, gente? Então, olha só, a questão de número 1 é uma questão do ano passado, tá? 2021. Alguém viu essa questão aí? Ela é uma questão que caiu no Enem do ano passado. E ela traz um trecho de uma música, tá? Que é uma música famosa, né? Que é do Zé Ramalho, que fala o seguinte: vocês que fazem parte dessa massa, que passa dos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Vida de gado, povo marcado e povo feliz, né? Então, é um trecho da música e ele está perguntando qual comportamento coletivo é criticado no trecho da letra da canção feita em 1979. Inclusive, é uma letra antiga, né? Aqui, né, 79 já faz um bom tempo, né? Então, o que ele está falando? Qual é o comportamento coletivo que é criticado no trecho da letra, né? Então, olha só, vocês que fazem parte dessa massa, ou seja, desse montão de gente, né, que passa dos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, né? Então aí ele fala vida de gado, povo marcado, povo feliz, né? Então se você for comparar a vida de um gado, né, você vai perceber ali que eles fazem coisas iguaizinhas, né? Que ele só tem aquela vidinha ali dele, né? Vai pra sombra, procura a sombra, bebe água, come o sal, come o capim, aquela coisinha ali, né? A vida de gado, né? Aquela vidinha ali, né? Simplesinha, tal, aquela vida conformada ali, sombra, só esperando a hora do abate, né? Não tem essa coisa toda? Então a vida de gado é assim. Vocês aí da mediação, em alguns lugares, sabe mais do que eu, né? Do que a Prodânia aqui. Então, qual é o comportamento coletivo? Ele é criticado no trecho dessa letra. Ah, militância política? Ele está falando de militância, gente, aqui? Está falando que alguém está lutando por algo, que alguém está tendo uma ideia, uma ideologia e está lutando por ela? Tá não, né? B, passividade social. Opa, fiquei nervosa. Acho que sim, acho que é essa, mas vamos lá. Altruísmo religioso, será que tem a ver com isso? Não tem nada a ver, não falando nada de religião aqui, né? Autocontrole moral, também viajou, né? Inconformismo eleitoral. Será que está falando do inconformismo eleitoral na letra dessa questão? Vida de gado. Vida de gado é o quê, né? Qual é esse comportamento de aceitar as coisas, de só esperar o dia do abate, de só ficar ali, vai no sol, vai na sombra, come o sal, não sei o que, aquela vidinha, né? Assim, o que é isso, né, gente? É a passividade social. Então, o Marx, acho que na aula anterior, né? Ou foi há 2 aulas atrás, nós falamos sobre o Karl Marx. E o Marx, ele fala uma coisa interessante, que na democracia representativa, que é essa democracia da qual a gente faz parte, existe uma tendência às pessoas serem mais passivas, serem mais conformadas e agirem com cidadania de vez só quando tem ali eleição. Então é o que acontece na maioria na nossa sociedade atual, né, gente? Infelizmente, a gente se acomoda a um comodismo, porque, minha parte eu fiz, votei e o resto, né? Daqui a 4 anos eu exerço a cidadania novamente. Então, há uma
tendência com essa democracia representativa, da qual a gente faz parte, as pessoas se acomodarem. E nem lembra, né, quem votou na última eleição, ainda tem isso, né? Ainda esquece, né? Quem votou, porque como é que vai cobrar, né? Esqueceu já quem votou, né? Então há uma passividade, as pessoas só atuam ali com a cidadania de 4 em 4 anos, só na hora de votar, e acha que fez tudo, né, gente? E não é verdade, gente. Se o povo soubesse o tanto de poder que ele tem, uma manifestaçãozinha que se faz ali na beira da esquina já dá resultado, gente. Já dá resultado. Porque eles vão ver, nossa, foram eles que me colocaram aqui, né? Então o que o povo quer? Povo, o que tu quer? Ah, nós queremos tal coisa. Não, vamos atender, gente, vamos atender esse pessoal. Já tem um turbilhão de pessoas que ficam preocupadas quando há uma manifestação. Mas dentro dessa vida, né, cotidiana que nos assola, com toda essa questão, né, cotidiana que a gente vive, essa vida corrida, que é uma vida proporcionada pelo capitalismo, né? Essa vida que parece com os meios de produção é corrida. Aí a hora, não sei o que, o tempo inteiro essas questões, a gente vai abandonando isso, né? Abandonando esse modo de fazer cidadania, né? Então essa letra, ela é aí uma alfinetada, né? Uma alfinetada para a gente refletir sobre a passividade social, né? Será que eu fiz tudo? Só ao votar 4 anos, será que eu faço tudo, né? Então, como que a minha cidadania ela pode ser construída no dia a dia, gente? São decisões da escola que eu posso colaborar num grêmio estudantil, né? Coisa simples do meu dia a dia, né? Que eu posso pedir, reivindicar, fazer um documento, né? A gente pode ali no nosso dia a dia transformar a nossa vida e a vida dos colegas que virão, né? Vocês que estão aí na escola estão saindo do 3º ano. Mas qual seria o legado que vocês vão deixar aí para a escola de vocês, né? Qual um projeto bacana que vai ficar para o 1º ano, que vai ficar mais 3 anos aí na escola, né? Então é muito interessante a gente refletir sobre o nosso dia a dia. Nós não somos robozinho, né? Nós não somos gado. Nós somos seres humanos atuantes que refletimos, que devemos refletir o tempo inteiro sobre essa sociedade. Refletindo e tentando transformar a nossa vida e a vida dos demais, né? Que a gente vai conseguir uma sociedade melhor, tá certo? Não precisa de muito não, são coisas pequenas ali no dia a dia, tá bom? Vamos ao quadro, questão de número 2. Então essa é a correta, né? Então, a 2 diz assim: ao mesmo tempo, graças às amplas possibilidades que tive de observar a classe média, vossa adversária, rapidamente concluí que vós tendes razão, inteira razão, em não esperar dela qualquer ajuda. Seus interesses são diametralmente opostos ao vosso. Mesmo que ela procure incessantemente afirmar o contrário e vos queira persuadir que sente a maior simpatia por vossa sorte, mas seus atos desmentem suas palavras. Esse é um trecho do livro do Engels. Vocês lembram que eu falei para vocês do Engels? O Engels, ele é eu não sei se é o melhor amigo, mas era muito amigo do Karl Marx, né? Então, ele era muito amigo do Karl Marx. Inclusive, gente, para quem tiver interesse sobre conhecer, é claro que cinema é cinema, quer vender, né? Então, mas para quem tem interesse, tem um filme do Marx, é o Jovem Karl Marx, tá? Quem quiser ter interesse em assistir o Marx, é interessante, porque de vez em quando tem alguma coisa, né, de questão do pensamento dele, né? Então, o Marx, ele é muito criticado, mas, por exemplo, assim, ó, lá na psicologia o pessoal estuda ele, na pedagogia, na sociologia, na filosofia, na economia. Quando é que vocês vão se ver livre de Marx? Ixi, nem sei. Porque a maioria dessas faculdades aí tem sobre sociologia, tem sobre o pensamento do Marx, tá? Porque as teorias, elas se refazem. Então, vamos lá. Professora, a senhora fala demais. Falo mesmo, gente, falo muito. Então, aqui é um trecho da situação da classe trabalhadora na Inglaterra. É um livro. É um livro do Friedrich Engels, que ele faz uma denúncia
situação da classe trabalhadora na Inglaterra. E olha como ele é forte, né, gente? É forte, né, essa questão? Porque ele está falando assim, ó, ao mesmo tempo, graças às amplas possibilidades que tive de observar a classe média, vossa adversária, olha só, rapidamente concluí que vós tendes razão, inteira razão, em não esperar dela qualquer ajuda. Seus interesses são diariamente opostos aos vossos, diametralmente opostos aos vossos. Mesmo que ela procure incessantemente afirmar o contrário, que vos queira persuadir, que sente simpatia por vossa sorte, mas seus atos desmentem suas palavras. Ele está falando do que, gente? O que o Engels, amigo do Marx, que escreveu a maioria dos livros, está falando do quê? No texto, o autor apresenta delineamentos éticos que correspondem ao quê? Gente, essa questão é de 2021, tá? Do caderno azul, do Enem. Então, essas duas aqui, tanto aquela outra quanto essa, é de 2021. É questão, assim, que saiu do forno agora, recente, né? Então, no texto, o autor apresenta delineamentos éticos que correspondem ao quê? A, ao conceito de luta de classes. B, ao alicerce da ideia de mais-valia. Fundamento do método científico, paradigmas do processo negativo, domínios do fetichismo da mercadoria. Alguns são conceitos do Marx, né? Fetichismo da mercadoria, mais-valia, né? Tal. Alguns são conceitos. Mas aqui está bem claro, gente, no texto, porque ele fala, ó, ao mesmo tempo, graças às amplas possibilidades que tive de observar, aqui observar, tá? A classe média, vossa adversária, rapidamente concluí que vós tendes toda a razão, inteira razão, em não esperar dela qualquer ajuda. Seus interesses são opostos ao vosso, mesmo que ela procure incessantemente afirmar o contrário e vos queira persuadir dizendo que tem simpatia e tal, mas seus atos desmentem as suas palavras. Olha só, ele está falando, gente, do conceito de luta de classes, ele está falando dessas duas classes que não se unem para nada, que é a classe, que são os proletariados e a burguesia, tá? É o que Marx fala para nós quando ele traz o conceito de luta de classes, que ele descobriu que essas duas classes sociais não se unem para absolutamente nada, não conseguem, que é o proletariado não se junta com a burguesia, não se junta, gente. São adversários, mas que nem ele colocou ali no texto. Eles dizem que tem simpatia, eles dizem que não sei o que querem, né, e tal. Mas lá no fundo, na prática, fazem o contrário. Olha, é uma denúncia, é um texto denúncia que o Engels fez aí, tá? Então, olha só, Marx caindo no Enem. Ano passado, gente. Marx e Engels, né? Que eram amiguíssimo ali do Marx, inclusive ele que ajudava financeiramente o Marx, né? Que o Marx estudava, ele era muito perseguido por conta dos escritos dele, né? E ele era um estudioso, tá, gente? Então, gente que estuda ali, né, tem seus tempos difíceis, né? Financeiramente. Então, ele era filho de um burguês, o Engels. O pai dele era dono de uma fábrica e ele via isso dia a dia, o que acontecia, como é que era, né, a questão dos trabalhadores nas fábricas. No filme que eu acabei de falar para vocês, vai passar. Fala um pouquinho como é que eles se conheceram e como é que era, né? Engels até enfrentou um pouco de um preconceito, porque as pessoas não acreditavam que um filho de um burguês poderia pensar que nem ele, né? Então, é muito interessante. Mas é como eu tô falando pra vocês, o filme não substitui ler, né, o livro e tudo. Claro que vocês não vão ficar lendo, né? Mas esse livro, assim, né? Essa coisa, porque tem uma complexidade muito grande. Mas quem quiser, fica à vontade, tá, gente? São obras tranquilas, né? Por exemplo, mas para Enem eu acho que dá para vocês verem noticiários, ver filme, saber pegar resumo, né? Dar uma pesquisada ali que vai dar certo, tá? Então, conceito importantíssimo, conceito de luta de classes, tá bom? Vamos ao quadro para a terceira questão. Conceito importante, tá, gente? Então, esse livro do Engels é um livro extremamente famoso também, né? Então, aqui, ó, questão 3 diz o seguinte. Vocês viram aí que são questões pequenas, né? Eu não
achei tão grande, não. Eu não achei. Essa também é do ano passado, tá, gente? Ela foi do ano passado, tá? Caiu no ano passado, o caderno azul. Seu turno de trabalho acabou. Você já está em casa, é hora do jantar da família. Mas, em vez de relaxar, você começa a pensar na possibilidade de ter recebido alguma mensagem importante no e-mail profissional ou no grupo de WhatsApp da empresa. Imediatamente você fica distante. Momentos depois, com alguns toques na tela do celular, você está de volta ao ambiente de trabalho. O jantar e a família ficaram em segundo plano. Aí está disponível, né? Aqui a simples vontade de checar a mensagem do trabalho após o expediente prejudica a sua saúde e a da sua família. Tá aqui nesse site aqui, tá? O texto indica práticas nas relações cotidianas do trabalho que causam para o indivíduo o quê? Então, a partir do texto, né? O texto indica práticas nas relações do dia a dia, né, cotidiano do trabalho, que causam para o indivíduo o quê? A proteção da vida privada. Se ele está criticando, né, gente? Está criticando que, na verdade, as pessoas estão comprometendo a vida delas por conta de checar um simples e-mail, checar um simples WhatsApp ali, checar uma simples mensagem. Então, tá protegendo a vida privada das pessoas? Não, né, gente? Não tá protegendo. Tá prejudicando a vida delas, pessoal, né? B, ampliação das atividades extras? Tem muito sentido ser essa, mas vamos lá, né? Por quê? Porque você vai estendendo a sua carga de trabalho para sua casa. Não era para checar e-mail no momento que você está em casa. Você não tem um horário do trabalho para fazer isso, né? Então, por isso que essa é a discussão do texto. Pode ser essa, tá? Mas vamos ver, vamos deixar ela aqui. Elevação de etapas burocráticas? Não, né? Tem nada a ver, não. Diversificação do lazer recreativo? Também não, né, gente? Não tem nada a ver, ele não está discutindo isso. Desobrigação de afazeres domésticos? Então quer dizer que tu vai ficar trabalhando em casa porque você não quer fazer seus afazeres domésticos. Aí só se a pessoa for, né? Dá licença, né? Essa não, tá, gente? Então, só sobrou a B, né? Vamos ver se é ela mesmo? Ampliação de atividades extras. Gente, tem um livro, eu já recomendei ele para vocês, tá? Mas eu vou falar de novo. Vai que alguém tenha curiosidade de pegar, nem que seja um resuminho na internet, e deixar a professora Dani feliz. É um livro que se chama A Sociedade do Cansaço. O Nascimento do Capitalismo e os Fins do Sono. É uma coisa assim, do Jonathan Crowley, e tem o do Byung-Chul Han, que é... Agora eu esqueci o nome do Byung-Chul Han. A Sociedade do Cansaço é do Jonathan Crowley. Já eu lembro, eu vou falar para vocês. Então, esses dois livros... o 24/7, lembrei. 24/7, que é o do Jonathan Crowley. Sociedade do Cansaço, que é do Byung-Chul Han. São dois livros que falam sobre essas questões aí. Que o capitalismo... essa monetarização das relações sociais, esse processo de produção da esteira, que nem do Henry Ford, quando ele criou ali esse processo de esteira, de tudo em larga escala, essa vida corrida, o relógio, a rapidez, tudo isso é uma apropriação do sistema capitalista para as nossas vidas. E ele é muito crítico. Ele fala que, inclusive, né, o Crowley fala que o capitalismo tomou conta de algo que ninguém ia imaginar ele tomar, que é o sono, que é a qualidade do dormir, né? É o sono. Então, o Crowley, ele fala isso, é muito... Cara, eu fiquei pensando, né? Eu falei, meu Deus, é verdade. Tanta gente, todo esse consumo exacerbado, esse estilo de vida corrido, louco, onde ninguém tem mais tempo de olhar no olho, né? Todas essas questões, né? Olha só, como um sistema econômico, ele se apossou da minha vida pessoal, da minha vida cotidiana, de uma forma tão forte. E aí ele explica, por exemplo, esses usos de medicamentos das pessoas. As pessoas não usam remédio para dormir?
Tem umas pessoas que se afogam na bebida, bebem que só, para esquecer os problemas, as dívidas, toda essa loucura que é a nossa sociedade atual. Então, esses livros, eles nos ajudam a refletir sobre essa questão e a gente tentar o tempo inteiro, gente, refletir sobre a nossa essência de indivíduo, né? Sobre a minha essência de indivíduo. Quem é a professora Dani? Qual é o meu objetivo? O que me faz feliz? É só consumir, me endividar? Né? Claro que a gente precisa consumir. Numa sociedade capitalista é necessário, né? Tudo. A essência é a questão do dinheiro, né? Se eu não tiver dinheiro, eu nem compro feijão, né? Então, tudo tá ligado a isso, mas eu posso refletir, eu posso criar uma barreira, que é a minha consciência, e não deixar isso ser apossado para a minha vida pessoal, para as minhas relações, para a minha relação com meu marido, para a minha relação com meu filho. Essa cobrança, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser assim, que não sei o que, gente, tudo, a gente enlouquece, né? É um sistema que tendencia a gente a enlouquecer cotidianamente. Então, a gente reflete, trabalha isso em nós, para que isso não tome conta da nossa vida, para que isso não se estenda para a nossa vida. Depois de um tempo, eu comecei a criar certas barreiras em relação a isso, né, na minha vida pessoal. E olha que eu sou formada em Sociologia, então eu demorei um pouco a amadurecer. Mas hoje eu descobri o que me faz feliz, o que eu quero, quais são as minhas prioridades. Tudo tem seu tempo, né? Porque eu tenho que fazer logo um mestrado, um doutorado, não sei o que, fica louca da vida, né? E depois tá doente. Não é assim. Porque eu tenho que comprar isso, porque eu tenho que ter isso, porque não sei o que, porque aos 30 anos eu tinha que ter minha casa, eu tinha que ter essa loucura da vida, essa loucura do capitalismo, essa loucura. Não, gente. Então a gente tem que refletir, pesar. A nossa paz mental, ela tem que estar acima de qualquer coisa, né? Então, a gente precisa dar prioridade para isso. Esse sistema, a tendência dele é nos enlouquecer mesmo, com esse consumo exacerbado, com esses padrões que se impõem a nós. Porque eu tenho que ser assim, porque eu tenho que me comportar assim, porque eu tenho que pensar assim, porque eu tenho que ter sucesso, porque eu tenho que aparecer na TV, porque eu tenho que isso, porque eu tenho que isso. Então, assim, não enlouqueçam, né? Sejam felizes, de acordo com as possibilidades de vocês, ali, deem valor às coisas simples da vida. A gente precisa de muito pouco para viver, tá? Muito pouco para viver. Claro que todo mundo tem sonho, devemos lutar por eles, né? Mas sempre colocando a nossa paz, né, de ser humano, de indivíduo, acima de qualquer coisa, né? Isso é importante, tá, gente? Então, esses 2 livros é uma dica para vocês. O 24/7 é bem fininho, não tem nem 100 páginas, se eu não me engano. E ele é maravilhoso para a gente refletir sobre essas questões da vida cotidiana, tá? Vamos ao quadro? Temos mais 3 questões. E aí, essa aqui já é mais um pouquinho antiga, mas sempre cai alguma coisa em relação a isso, tá, gente? Que é o que eu vou falar aqui para vocês, né? A questão 4 diz assim: a hospitalidade pura consiste em acolher aquele que chega antes de lhe impor condições, antes de saber indagar o que quer que seja, ainda que seja um nome ou um documento de identidade. Mas ela também supõe que se dirija a ele de maneira singular, chamando-o, portanto, e reconhecendo-lhe um nome próprio. Como você se chama? A hospitalidade consiste em fazer tudo para se dirigir ao outro, em lhe conceder, até mesmo perguntar seu nome, evitando que essa pergunta se torne uma condição, um inquérito policial, um fichamento ou um simples controle das fronteiras. Uma arte e uma poética, mas também toda uma política dependem disso. Toda uma ética se decide aí. É um livro, né? Papel máquina. Associado ao contexto migratório contemporâneo, o conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe a necessidade do quê? Então, ele está falando aqui, nesses 2 trechos desse livro, Derrida, né? Agora não sei o primeiro nome, mas eu esqueci. Enfim, ele está falando sobre a hospitalidade. Como que eu recebo uma pessoa que não faz parte ali do meu meio? Mas aí ele está dizendo, associando o texto a esse
contexto migratório, gente, os migrantes, eles sofrem muito, né? E eu quero lembrar vocês que quem migra porque no seu país está passando necessidade, gente. Ninguém sai da sua casa, ninguém sai do seu país porque, eu quero sair, é uma vaidade. Não, não é vaidade, gente. A maioria das pessoas que saem dentro desse contexto migratório é por necessidade. É por necessidade. Isso eu afirmo para vocês. São países em guerras, guerras culturais, guerras étnicas, guerras naturais, né? Como o Haiti, teve a questão do terremoto, questões políticas, como na Venezuela, quem mais? Enfim, questões de oportunidade, como ocorre ali no México, um país extremamente pobre, que por isso que muitas pessoas migram ali, né, do México para os Estados Unidos. Então, gente, é um contexto extremamente hostil, o contexto da migração. E sabe o que eu penso? Eu penso que a gente pode acolher essas pessoas sim. Porque a gente nunca sabe também como que o Brasil vai se comportar, quem iria nos acolher, né? Nós não queríamos ser acolhidos por outros países, por nossos vizinhos, ter a empatia, né? De compreender essas questões políticas, sociais, étnicas, todas essas questões, né? Então aqui ele fala sobre a hospitalidade, né? O que é essa hospitalidade, o que a gente não deve fazer, né? E ele traz essa comparação com a ética, né? Olha que ele fala uma arte e uma poética, mas também toda uma política dependem disso, toda uma ética se decide aí, né? E aí ele fala, associando ao contexto migratório contemporâneo, o conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe o quê? Impõe a anulação da diferença? Tu vai anular a diferença, gente? A diferença existe, não dá para anular, né? Então, essa tá errada. Cristalização da biografia, ou seja, as pessoas têm que dizer quem elas são para poder mudar o meu modo de agir? Não, né, gente? Não tem necessidade nem de eu saber quem as pessoas são. Não tem necessidade. Só eu saber que é gente. Só eu saber que tá vindo para um lugar com a esperança de ter um lugar melhor para viver. Tá ótimo, né? Tá ótimo, eu devo acolher, não é verdade? Essa é a hospitalidade. Incorporação da alteridade. Será que é essa? Vocês conhecem essa palavra aí? Alteridade. Alteridade, gente, tem a ver a olhar para o outro, né? Alter, né? O outro. A olhar o outro. Entender o outro, compreender o outro, exercer a alteridade, tá, gente? Não é autoridade, não, é alteridade. É você entender o outro, compreender o outro. Você ser, né? Incorporar a alteridade é isso, né? Você sempre procurar compreender o outro dentro da sua particularidade. Supressão da comunicação? Não. Se você suprimir a comunicação, você não comunica com ninguém. Verificação da proveniência, aí você vai ter que verificar todo mundo, a proveniência daquela pessoa para você poder tratar bem? Não, né, gente? Você vai respeitar, não é verdade? Vai respeitar. Não vai toda hora ficar checando onde a pessoa, né? Pra você, não, você respeita educadamente, né? Com hospitalidade. É incorporação da alteridade, tá? A incorporação de entender o outro, de compreender o outro, né? Então, isso é importante nesse processo, nesse contexto de migração. Que nem eu estou falando para vocês, ninguém vem para um país por vaidade. Ela vem por necessidade, né? Quando eu vou para outro país, é por necessidade. É porque eu preciso sobreviver e no meu país está em conflito étnico, no meu país está em conflito político, no meu país está com um problema político que leva à fome, né? Ali os venezuelanos, por exemplo. No Haiti, a questão dos terremotos, não é? Então, olha só. Então, você incorporando a alteridade, você vai refletir que a gente não pode desrespeitar o migrante, que poderia ser com a gente, que poderia acontecer algo parecido no nosso país, né? Ninguém quer, não, ninguém quer. Ninguém sai do seu país assim por vaidade, sai por necessidade. Então nós devemos acolhê-los com hospitalidade e com a incorporação da alteridade, ou seja, sempre olhando o outro, né?
sempre olhando o outro, com esse olhar de hospitalidade. Questão número 5 diz o seguinte: em nenhuma outra época, o corpo magro adquiriu um sentido de corpo ideal e esteve tão em evidência como nos dias atuais. Esse corpo, nu ou vestido, exposto em diversas revistas femininas e masculinas, está na moda. É capa de revistas, matérias de jornais, manchetes publicitárias e se transformou em um sonho de consumo para milhares de pessoas. As cirurgias estéticas que não deixam a gente mentir, né? Partindo dentro dessa concepção, o gordo passa a ter um corpo visivelmente sem comedimento, sem saúde, um corpo estigmatizado pelo desvio ou pelo desvio do excesso. Entretanto, como afirma a escritora Marilyn Wan, é perfeitamente possível ser gordo e saudável. Frequentemente os gordos adoecem não por causa da gordura, mas sim pelo estresse, pela opressão a que são submetidos. É um livro, né? Um peso na alma, o corpo gordo e a mídia. Revista Mal-Estar e Subjetividade. É um texto adaptado, né? Então, no texto, o tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe uma crítica. E ela quer saber qual é essa crítica. Qual é essa crítica que esse corpo recebe, né? A difusão das estéticas antigas? Existe uma difusão das estéticas antigas? É essa a crítica? Não, né, gente? Exaltação das crendices populares? Também nada a ver, né? Tá exaltando nada de crendice popular aqui, né? Tá falando desse padrão, tá falando desse padrão que é imposto a nós, né? Desse corpo, desses estereótipos que são criados em relação ao corpo gordo, né? Esse padrão. E nem sempre que a pessoa que tá gorda, ela não tá com saúde, né? É perfeitamente possível uma pessoa gordinha também ter saúde, estar com saúde, né? Então, propagação de conclusões científicas? Não, né? Não tem nada a ver. Reiteração dos discursos hegemônicos? Reiteração dos discursos hegemônicos? Também não, né, gente? Porque ele não está reiterando nenhum discurso, ele está refletindo sobre esses padrões. Contestação dos estereótipos consolidados? Sim, né, gente? Contestação dos estereótipos consolidados. O que ele está falando aqui, ó? Que não, ó. Entretanto, como afirma a escritora Marilyn Wan, é perfeitamente possível ser gordo e saudável. Frequentemente os gordos adoecem não por causa da gordura. É o preconceito, gente. É o estresse, é a opressão que eles são submetidos a estarem o tempo inteiro com o corpo do padrão. O corpo que o padrão exige, o corpo que o padrão quer. Então, é a contestação dos estereótipos que já são consolidados, ou seja, do corpo magro. Cruel, né? Muito bem. Olha só. 6. Essa atmosfera de loucura e irrealidade, criada pela aparente ausência de propósitos, é a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Vistos de fora, os campos e os que neles acontecem só podem ser descritos com imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separada das finalidades desse mundo. Mais que o arame farpado, é a irrealidade dos detentos que ele confina, que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. Isso é um texto da Hannah Arendt. A Hannah Arendt tem esse livro aqui, ó, Origens do Totalitarismo. Muito interessante. É um trecho dela adaptado, né? A partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização do quê? Existe uma naturalização de alguma coisa aí, ó. Do ideário nacional que legitima as desigualdades sociais? Não, ele não está falando desse ideário nacional, né? Aqui já vamos cortar. Alienação ideológica que justifica as ações individuais? Não, ela está falando num contexto de prisão, de pessoas, né? De prisões, né? Das pessoas que naturalizam essas questões, essa forma de prisão, né?
Cosmologia religiosa que sustenta as tradições hierárquicas, também não está falando disso. Segregação humana que fundamenta os projetos biopolíticos, tem chance, né? Enquadramento cultural que favorece os comportamentos punitivos, não, ela não está falando de punição. É AD, mas vamos aqui, vistos de fora, os campos em que neles acontecem só pode ser descritos com imagens extraterrena, como se a vida fosse separada. A finalidade desse grupo, tá? Então aqui ela tá falando, né, essa D, que é a segregação humana que fundamenta os projetos biopolíticos. Gente, esses projetos biopolíticos, eles estão ligados com essa nova forma das pessoas se prenderem, né? Desses poderes prenderem as pessoas, né? Essa segregação que ela tá falando aqui, tá? Essas são as nossas referências bibliográficas, tá certo? E a gente encerra, né, essa primeira parte aqui das questões comentadas do Enem, tá certo? A gente vai trazer depois outras questões e fique ligadinho que a aula continua. Até mais, tchau, tchau.